Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja que hora for que você apertar o play desse canal. Meu nome é Helena Moraes e aqui você não vai ver outra coisa do que ver uma senhora falando. Se essa não é sua praia, tchau. Eu vou compartilhar com você, maravilhinda, para todos vocês de A a Z, né, que conversa comigo no WhatsApp, que deixam um recadinho lá, ou algumas que comentam aí aí embaixo, né? Um beijão para você, que o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, continue abençoando você, guardando a sua família, livrando de todos os ataques ferrenhos do inimigo. Amém? Diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem de que ninguém vos prive da graça de Deus. Vai ser só esse versículo. Bom seria se você lesse toda a Bíblia. Começando, para você que nunca leu a Bíblia, começando pelos evangelhos, sabe? Lendo todo o livro de Salmos, né? Ali tem palavras maravilhosas para nós, né? A maioria daqueles salmos são de Davi, mas ali tem cânticos, tem de Davi, tem de Asaf, tem muitas, sabe? Ali tem muitas coisas boas. Se porventura o sono lhe faltar, você corre lá para os salmos que está escrito: em paz me deito e me levanto, porque só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Porque às vezes nem os ansiolíticos que tomamos, né, faz a gente ter um sono maravilhoso, né? Às vezes ficamos tão pilhados com tantos ansiolíticos que ao invés de dormir faz efeito rebote. Mas quando você coloca, sabe, a palavra de Deus em primazia na sua vida, sabe, você vai ver que todas as células do seu corpo trabalham a seu favor. Hoje eu gostaria de fazer um comentário do que aconteceu na semana passada, né, na Semana Santa, chamada Semana Santa, e espero que você tenha tido uma Páscoa maravilhosa, sabendo que Jesus, Ele é a nossa verdadeira Páscoa, ok? Então, eu não esqueci que eu ia falar o que aconteceu quando eu cheguei do trabalho e fui direto para ver a minha amiga que estava morta. Naquela época não tinha velório, né? Que na minha cidade não havia velório, velava o defunto em casa. Eu vou contar isso mais no final. Não é para prender você, não. Qualquer coisa, se você quiser, acelera um vídeo que você vai pro final, tá? Aqui eu não tenho problema com curtidas, visualizações. Não, eu tô deixando aqui um memorial para minha descendência, sabe? E eu já tenho explicado, Caleb, o dia que a vovó não estiver mais aqui, você pede a mamãe para colocar os vídeos. Ou que você for um rapaz, você já souber, lembra da conversa que a vovó tá tendo com você, sabe? Eu quero deixar aqui registrado para minha posteridade quem foi Helena Moraes e que eu sou a favor da moral e bons costumes, que eu sou uma conservadora nata a favor da família, sabe? Eu luto pela família, eu luto pelo ensinamento raiz para os nossos filhos, sabe? Porque beijinhos e abraços não educam ninguém para a vida eterna. Entendeu? Lá na minha casa, minha mãe não teve tempo de abraçar nem beijar ninguém. Ninguém se perdeu. Ninguém traçou plano para assassinar minha mãe nem meu pai. Ninguém cresceu revoltado com a sociedade. Então, eu quero dizer para você, hoje em dia nós temos o privilégio, né, de beijar, abraçar, até comprar comportamento de filhos. Mas eu quero te dizer o seguinte: aqui na palavra do Senhor diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. E se você acha que abraços e beijos sem correção, sem disciplina, forma caráter de alguém, engana-se.
Nós temos visto por aí o que tem acontecido. Veja bem, voltando ao assunto da semana passada, onde quatro crianças foram assassinadas, né? E depois eu vi o depoimento de um pai. Não era nem bem um depoimento. Os repórteres estavam lá, né, com as câmeras, cada um buscando um ângulo melhor de posicionar os familiares para ouvir a palavra dos familiares, e eu estava do lado de cá quando de repente eu tive um impacto com a palavra daquele pai que dizia que perdoava aquele assassino, que levou o seu bebê, que levou a sua criança. Eu vi vídeos depois desse bebê. Esse bebê, eu não lembro, ele estava com uma garrafinha de refrigerante, eu acho, louvando o Senhor, sabe? Essas crianças, essas 4 crianças, elas estão livres do choro, da dor, do sofrimento, da falsidade, da malignidade do ser humano, porque estão nos braços do Pai. Mas, com certeza, com os pais, os familiares estão passando uma dor que nem eu e nem você conhece, e que eu oro para que não conheçamos. Quando eu, Helena, uma mulher já há 40 anos, que tem uma caminhada cristã, vi aquele homem dizendo, eu perdoo, sabe? Era como se eu tivesse ganhado um soco na boca do estômago. Quando eu olhei aquilo. E deixa eu te falar uma coisa, esta é a posição de um cristão, sabe? Independente de tudo que aconteça, a nossa obrigação é perdoar, sabe? Jesus perdoou o ladrão da cruz, que reconheceu, lembrando bem, que um dizia, se tu és mesmo Deus, desça dessa cruz, salva a ti e nós também. Estão dizendo aí que você é rei dos judeus, que você faz milagre, que você é o maioral. Mas havia um outro lá que ponderou sobre aquilo e disse, olha, nós sabemos bem porque estamos aqui, porque vamos passar por essa crucificação, mas esse justo nada fez. E virando, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, se puder, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, né? Essas são as palavras que eu estou usando para ficar mais fácil para você entender, mas você pode ler Bíblia. Tá nos 4 evangelhos essa fala, tá? Então você vai ler Bíblia. Eu não compreendo. Ué, o Senhor Jesus disse que deixaria o Espírito Santo, que é o Consolador, quando ele foi embora, para nos ensinar, para interceder por nós, para ser nossa companhia. Não entende o quê? Entende de Big Brother, entende de Fazenda, de novelas podres, de funks horríveis, de mulheres messalinas e não entende da palavra de Deus, sabe? E naquele momento, o Senhor disse para aquele ladrão, tá? Não existe bom ladrão. Eu cresci com a minha avó dizendo para nós, olha, um era bom ladrão, o outro era mau ladrão. Não, todos dois eram maus ladrões. Aonde que você vê ladrão bom aí? Ah, tá, não. Abafa o caso. Aonde você vê ladrão? O ladrão, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? Essa é a característica de ladrões. Só que naquela hora, aquele ladrão que também estava pagando uma pena por ser mal, por apossar daquilo que não lhe pertencia, reconheceu a deidade de Jesus, reconheceu que havia naquele homem uma virtude que poderia levá-lo à vida eterna. E com isso, ele foi perdoado, sabe? Ele não teve tempo de passar pelas águas. Eu vejo muitos crentes doidão falando assim, mas ele não teve tempo de frequentar a igreja, ele não teve tempo de batizar, ele não teve... Mas você tem, ué. Você tem. E para com essa palhaçada que os desigrejados deixam aí, que não precisamos de igreja, isso é balela,
sabe? Fazemos parte de um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Somos membros. A mão sem mim, eu continuo sendo eu. Se me faltar o pé, eu continuo sendo Helena. Sabe? Se mutilar qualquer coisa no meu corpo, eu continuo sendo Helena. Mas o meu pé sem eu não é nada. A minha mão sem mim não é nada. Só presta para ser enterrado, né? Eu conheço pessoas que, pela diabetes, cortou um dedão, depois cortou o outro, depois cortou o outro, depois cortou o calcanhar, depois foi subindo, depois cortou o meio da perna, foi cortando, até morrer. Entendeu? Então, essa conversa fiada, frouxa, de que não dependemos, não precisamos de ir para a igreja, somos suficientes. Eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Até eu já falei isso, quando eu estava sofrida demais, caluniada demais, decepcionada demais. O Senhor me chamou no cantinho e falou comigo assim, ó, ele não precisou de usar profeta para falar assim, ó, eis que nessa hora, não, ele chama a mim mesmo, sabe? Oi, presta atenção, presta atenção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, entendeu? Então precisamos sim congregar. Precisamos estar numa igreja onde prega sobre o pecado, sabe? Não é aquela que exalta o seu ego, que te promete carros do ano, viagens mirabolantes. Não. Sabe? Tem um monte de pessoas que fazem viagens, que conhecem país de A a Z, né? Que são pessoas famosas e que morrem vazias, que se suicidam, né? E para nossa vergonha, o que tem de crente suicidando, por que será? Falta de Deus, entendeu? Depressão não te faz suicidar, não. Para com isso, gente. Para com isso, porque eu passei por depressão, sei a dor da depressão. Hora nenhuma eu pensei, vou beber chumbinho, vou beber remédio para matar não sei o que, só para essa dor passar. Eu vivi toda a dor. Todo minuto clamando a Deus para que tirasse aquela dor, aquela dor que nem eu compreendia de dentro de mim. Eu não pensei assim, vou pôr uma corda no pescoço. Aí você vai falar assim, Helena, nós não podemos julgar a pessoa que suicida. Escuta, a Bíblia fala assim, ó, não matarás. Vai ler os mandamentos do Senhor. Vai ler todos. Aliás, lê a palavra toda. E vê se dentro da palavra de Deus te dá argumento para você tirar sua própria vida. Vai lá. Vai lá e depois você me diz se você pode mesmo subir em cima de um púlpito e pregar que uma pessoa que atentou contra a vida, porque a vida é um dom de Deus, está sendo embalado nos braços do Pai contra outra. Contra outra. A Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor, ao nosso derredor. Porque ao nosso redor estão todos os anjos do Senhor. Todos acampados ao nosso redor. E o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão banguelo, querendo nos destruir. Entendeu? Querendo nos destruir. E a Bíblia me diz o seguinte, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então para de ficar escutando esses pregadores de meia tigela que tem nome e fama afagando a morte do suicida. Nenhum suicida vai pro céu, entendeu? A Bíblia é clara isso. Você está julgando. Não, eu tô falando disso aqui. Eu tô falando disso aqui. Não te peço para acreditar em mim. Peço a você que vai a um canto, chama o Espírito Santo. É esse que habita aqui em mim e que está aí com você. Chame ele para um cantinho, sabe? Pro canto do seu quarto, fecha a porta, tranca lá. Ou no banheiro do seu trabalho, tranca lá. E fala, eu preciso de ter um tete a tete com o Senhor. Porque eu tô pensando em tirar minha vida para acabar a dor da minha alma, sabe? Porque realmente uma alma vazia, ela faz estragos, né? Então você vai chamar o Senhor e vai ver se isso é possível.
Helena, mas acontece que eu vi a moça que estava no casamento e um monte de gente escrevendo, e ela suicidou e um monte de gente escrevendo. Só Deus sabe a dor da alma. Escuta, a Bíblia fala, sabe? O Senhor diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Escuta, se você tá aí num dilema, aqui tá o copo do chumbinho. Aqui tá o chumbinho. Ó dia, ó mês, ó ano, eu vou beber esse chumbinho para acabar com o meu sofrimento. E você ainda vem me dizer que Deus compreende? Escuta, nenhum de nós na face da terra passou por sofrimento tal, e ele não estava como Deus, ele estava como um homem, com os mesmos sentimentos, meu e você. Quando eu falo homem, é em sentido generalizado, quer dizer homem e mulher. Então, no meio daquele sofrimento, Jesus disse, orou, transpirando gotas de sangue, de tanta era a agonia. Ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Né? Tem até uma música mundana que pôs uma música em cima dessa letra das palavras do Senhor Jesus. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele enfrentou toda aquela covardia, toda aquela maldade, todo aquele assassinato por amor a mim e a você, entendeu? Então, quando nós chegamos diante do sofrimento da cruz, nenhum problema nosso, sabe, faz sentido. Sabe? Nenhuma dor. Ai, ninguém sofre como eu, ninguém sofre como eu. Não existe ninguém no mundo que sofre como eu, sabe? Aí eu olho para a palavra de Deus lá em Isaías 53. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Sobre ele quem? Jesus? Sobre Jesus. Então, tá na hora da gente pegar toda essa, sabe? Essas falas do cão, fala do diabo. Suicidou, mas Deus conhece o coração. Eu tô aqui cantando pro mundo, sabe? Seminua. Fazendo dança de acasalamento em cima do palco, abrindo a minha boca e falando um monte de palavrão, mas Deus conhece o meu coração. Vai tomar vergonha na sua cara. Vai tomar vergonha. Não é porque eu canto, é o meu trabalho. O meu trabalho é cantar para o mundo. Já tem 12 anos que eu me batizei. Mas eu canto para o mundo, é o meu trabalho. Mas Deus conhece o meu coração. Vai arder no fogo do inferno. Sabe? A Bíblia fala que não se deve servir a dois senhores. Como que eu empresto a minha boca, sabe? Como eu empresto a minha boca para glorificar a Deus e para minutos depois estar jorrando uma série de palavras de baixo calão. Como? Como? Como os meus membros foram santificados em Cristo, crucificados nele, eu vou usar esse mesmo corpo para ficar mostrando os meus seios pro camaradinha, sabe? No privado. Para mostrar as formas da minha coxa no privado. Você viu? Se não me engano, foi 16 mulheres que o bonitão da Balachita enganou. Tinha relacionado. Passou de novo.
no Domingo Espetacular. E eu tava lá ouvindo, Deus que me perdoe, Senhor me perdoe, mas eu falei, bem feito, bem feito. A pessoa não conhece o camarada. O camarada tá na rede social falando uma série de besterol, encontra uma tonta que tá doida pra ser virada do avesso, sabe? Que acha que encontrou o príncipe encantado, sabe? Troca o conhecido pelo mal desconhecido, né? E entra pelos canos. Essas 16 mulheres só aparecia o vulto e a fala distorcida, dizendo o quanto que o camarada levou delas, o quanto que ele exigia de dinheiro, entendeu? Porque ainda tem trouxas, ainda tem mulheres trouxas que acredita que vai encontrar um grande amor pela internet. Aí vai aparecer meia dúzia e vai falar assim, ó, eu tô casada não sei quantos anos, o meu amor foi da internet. Parabéns, querida. É claro, toda regra tem exceção. Tem uns que vai dar certo, né? Mas foge da aparência do mal e desses encontros à escura, porque homens e mulheres têm morrido e mulheres têm perdido muito dinheiro com os trapaceiros virtuais, mas porque elas gostam. Para você, mulher que se diz pastora, sabe? É numa hora dessa que eu me volto contra esse troço de mulher pastora. Porque quando ela não tá lá, eu sou boca de Deus na sua vida, tá conversando borracha. Ai, porque eu perdi o fulano, foi suicidado, mas na última hora Deus, eu corri lá, né? O camarada já tava sem batimento cardíaco. E Deus falou no meu coração que ele tá batendo asinha no paraíso. Helena, você se alegra com pessoas que morrem sem Jesus? Claro que não. Claro que não. Como eu estava dizendo, daquele pai que estava lá dando entrevista nas redes de televisão, eu perdoo o assassino do meu filho. Gente, ele chegou no nível máximo, sabe? De uma pessoa que anda com Jesus. Porque quando eu penso, né? Eu não gosto nem de pensar. Se fosse o corpinho do meu Caleb, do meu Heitor, meu Deus, sabe? Meu Deus do céu. Sabe? Aí tem um monte de burrildo, de jumentalhas, que tem a capacidade de falar. Ele é do tal partido tal. Não, ele é do partido tal, porque o partido tal falou pra armar a população. Ô besta, deixa eu te explicar uma coisa, que olha, não é qualquer um que sai comprando armas, não. Para comprar arma, para ter porte de arma, você tem que fazer cursos, porque eu conheço pessoas que estão fazendo cursos, sabe, que tirou, eu não sei como dizer não, habilitação para ter arma, né? Pessoa comum, cidadão de bem, tem que passar por teste psicológico. Ou você tá achando que comprar arma é igual vocês bandidos quando sobe do morro e compra uma arma clandestina de numeração raspada e põe dentro de casa? Não, é uma série de burocracia. A pessoa tem que fazer teste psicológico para ver se ela pode realmente portar uma arma. Na minha família hoje tinha mais, né? Porque aposentaram, outros morreram, né? Eu sou de uma família de policiais, sabe? De seguranças que tem armas em casa, entendeu? Já fui na casa da minha irmã uma série de vezes, das minhas irmãs, dos meus tios, do meu cunhado. Eu nunca vi uma arma exposta no rack da sala, ou na prateleira da sala, ou na mesa da cozinha, sabe? É guardada e bem guardada. São pessoas de lei. Outra coisa que eu quero dizer pra você, esse camarada nem não me conhece. Tem uns tempos, eu gosto muito de coisas que me informam. Tem um podcast que chama Fala Glauber, sabe? Podcast. Tem policial que fala muito palavrão, então tem uma série de palavrão. Mas ali ensina qual é a posição de um policial, sabe? Porque nós costumamos ver quando a bandidagem grava, sabe? Uma parte isolada em que o policial tá quebrando bandido no cacete e eles jogam na mídia e todo mundo fica com dó do bandido, sabe? Ninguém sabe da história. Aí execra o policial,
né? Acaba com a raça do policial. Enquanto que esse bandido tá tirando vida, tá matando e tá roubando. Então, se você puder, começa a assistir, se inscreva lá. Ó, o homem nem sabe que eu existo, sabe? Chama Fala Glauber. Ali você vai ver todas as entrevistas. O que passam aqueles policiais e ganham uma merreca, sabe? Para nos proteger, para proteger a sociedade desses bandidos que estão aí, né? Porque tem bandido em toda parte, tem bandido que tá no poder, agora imagina. Então agora, o que eu queria dizer para você, sabe? Gente, você precisa ler Bíblia, você precisa saber, entender como o povo de Deus se preparava para uma guerra. Ou você acha que eles iam lá, pegavam um raminho de flor, faziam um buquê e ia para a guerra balançando um buquê? Não, era com espada e lança, sabe? É com espada. Em um dia, 37 mil, eu tô dando baixo, eram exterminados, porque ousavam se levantar contra o povo de Deus. Ainda hoje, preste atenção, mas preste atenção, né? Você que talvez costuma deixar a sua Bíblia aberta nos Salmos. Um livro aberto, sem leitura, é só um conto da carochinha. Mas a Bíblia aberta, lida, comida, vivida, sabe? Torna-se alimento para nossas almas. Está escrito assim, no versículo 7 do Salmo 91. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 na tua direita, mas tu não serás atingido. Cairão como? Tropeçarão, levarão tropeço, ficarão caídos, não. Serão exterminados, mortos. Mortos. Todos aqueles que se levantarem contra você. Se você tiver uma comunhão com Deus, entendeu? Lembra de quando eu falei que eu conhecia a história de Jesus? De cor e salteado, eu dei catecismo. Eu dei catecismo na Igreja Católica, sabe? Eu fazia parte de todos, eu fiz parte daquele grupo São Vicente de Paula que ajuda pra caramba, que faz casa pras pessoas. Aquilo não é mentira, não, aquilo existe, sabe? Eu fiz tudo isso, sabe? Caridade, a Igreja Católica da minha cidade, eu não posso falar de outras, né? Porque se tem a Roma lá, que tem tesouros e mais tesouros, e aquele Papa só conversando borracha, então eu não posso falar por todos, eu tô falando na minha cidade, entendeu? A gente fazia caridade sim, construía casa, faz... Sabe, aqui, logo abaixo do meu bairro, tem um lugar aqui que tem mais de 100 casinhas construídas pelo São Vicente de Paulo. E não é casinha não, tá? Não é kitnet não, é casa. É casa com piso, com área de serviço, com tudo que a pessoa tem direito. Então, veja bem, quando eu falo com você, sabe, que o inimigo é mau, sabe? O diabo não, Deus é bom, mas o diabo não presta. E ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer induzir a você de que você sofre demais. Põe o seu pescoço aqui nessa corda, deita na linha do trem, bebe um copo de chumbinho, atenta contra a sua vida, porque ele sabe que fazendo isso você perdeu a salvação. Você está julgando, Helena, quem morreu suicidado. A Bíblia me diz que tais não herdarão o reino de Deus. Então, se você está achando muito ruim, vá brigar com o Senhor. Entendeu? Que eu sou apenas uma porta-voz. Da mais pequena porta-voz. Então vamos parar com esse papo babo. Pastor suicidou, coitado. Deus conhece o coração dele. Né? Ah, a moça casou e depois ela suicidou. Ela estava passando por depressão. A Bíblia fala que não vem nada sobre nós que não podemos suportar. Para com isso. Para com isso. Sabe? Não vem provação alguma sobre nós que nós não possamos suportar. Tá aqui, ó. Sabe? Quando a gente conhece isso aqui, a gente para de passar vergonha.
Porque tem um monte de crente aí passando vergonha. Tem um monte de crente, como é que fala, gente? Decorando não, adivinhando CPF, nome e dizendo, porque Deus mandou falar. Tem uma aí então que ela confunde xícara d'água com luz do dia, luz de celular com a luz do sol, uma bandalheira só. Mas não conhece palavra. A Bíblia é clara, sabe? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe? E 8,32, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inferno se inflamou quando um homem ousou repetir isso o dia todo, o tempo todo para o Brasil. O diabo explodiu. Porque verdadeiramente, se você conhece a verdade, você livra o seu pescoço da corda, você livra sua boca do chumbinho, você livra seus dedos de um revólver para tirar sua própria vida. Você não vai ser assassino do outro porque você vai aprender que você tem que amar o outro como a ti mesmo. Se você ama você mesmo, você não vai querer dar um tiro em você e nem dar um tiro em outra pessoa, sabe? Você não vai espancar a esposa não vai te espancar e assim por diante. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Está na hora da gente deixar de ser meninos. Viver isso aqui porque Jesus está voltando. E essas aí que canta para Deus e pro diabo, Deus conhece o meu coração, vai dar conta disso, sabe? Enquanto o crente estiver com Bíblia na mão, fazendo dancinha de TikTok, dancinhas de sensualidades, sabe? Vai ter consequência nisso, porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E voltando rapidinho para o dia que a minha amiga morreu, né? Fez 44 anos que ela morreu, né? 44 anos, não mais que isso, 45 mais ou menos, eu estava com 19 anos, né? Conhecia Jesus ainda não. Então eu lembro que eu cheguei do serviço, já tinha ido com a notícia de que ela tinha morrido. Quando eu voltei do almoço, voltei pro trabalho. Quando eu saí do trabalho, 7 horas, que eu cheguei, eu nem passei ali em casa não, já fui direto pra casa dela. Quando eu chego de frente ao caixão, gente, foi uma coisa... Até hoje eu falo com Deus, o que foi aquilo, sabe? Eu olhei pra ela, pro corpo, né? E era como se tivesse desaparecido todas as pessoas, ficou só eu e ela. E eu olhei pra ela, eu ouvi um semblante de paz no rosto dela, sabe? Que eu vi esse mesmo semblante de paz no rosto do meu pai. No rosto do meu pai. E eu lembro que eu fiquei impactada com aquilo. Ali eu já estava sendo doutrinada. Tinha uma amiga, né, que eu fui trabalhar nessa mesma empresa e ela foi trabalhar lá e ela era de Jesus, ela é de Jesus e ela começou a me evangelizar. Então o diabo sabia que era eu aceitar Jesus e naturalmente levar ela, que já estava descobrindo os podres do espiritismo, que fechava ela no rocó, que fazia ela comer entranhas, vísceras de animais mortos, putrefados, sabe? E uma semana antes ela descobriu que eles mentiam feio para ele, porque o intuito do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Você acha que eu ia sentar aqui para conversar lorota com você, para ter número de visualização? Sai fora, sabe? Se esse vídeo valer para uma pessoa e ela entender, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, meu filho, tá valendo demais da conta, porque uma alma para o Senhor vale mais que o mundo inteiro, sabe? É nisso que eu foco. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha força, é a sua força, é a nossa força. E operando Deus
Qual vai ser o demônio que vai impedir? Ninguém, gente. Pelo amor de Deus, santifique-se na palavra do Senhor, sabe? Santifique-se mais para que você tenha experiência com Deus, para que você possa viver nesses dias maus, debaixo da proteção do Altíssimo, porque nós precisamos da proteção do Altíssimo. Nós estamos vivendo dias maus e não vai melhorar, mas se você colocar, a minha máquina vai começar a centrifugar, vai fazer barulho, se colocar debaixo das asas do Altíssimo, Deus protege você e sua família e guarda você, e você come o melhor dessa terra, sabia disso? Você vai comer o melhor, vai estar todo mundo falando assim, por que falta isso, falta aquilo outro, falta aquilo outro, mas o seu freezer vai estar cheio, você vai conseguir sua casa própria, sabe? Quando tudo diz que não, Deus nos dá uma chance de romper o sobrenatural e ser mais que vencedores. Um beijão, até o próximo encontro.